Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Senhor Jesus está dizendo aqui que o Espírito Santo seria enviado, ele já foi enviado, ele está entre nós, ele habita em nós, estará conosco para sempre, é o que diz a palavra. O Senhor diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas e ainda nos lembra dos ensinamentos do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo de Deus é a fonte maior da melhor informação, da informação correta, da informação da verdade, da informação do caminho, da informação da vida. O Espírito Santo, ele foi o mestre do nosso mestre Jesus Cristo. Era o Espírito Santo quem dirigia o Senhor. Levava para lá, levava para cá, ensinava, o Senhor consultava o Espírito Santo. O Senhor foi guiado pelo Espírito Santo enquanto ele esteve em corpo aqui, enquanto ele viveu 33 anos e meio. O Espírito Santo foi o mestre do Senhor Jesus e é o nosso mestre. Então, se você quer saber qualquer coisa, pergunte ao Espírito Santo de Deus. Porque o texto diz, ele vos ensinará todas as coisas. Então, se você quiser saber algo sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que é espiritual, a única fonte segura de informação é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo escreveu um livro, que é a Bíblia Sagrada. Ele usou a mão de 40 homens, mas foi ele quem ditou, foi ele quem inspirou, foi ele quem escreveu. Ele é o autor da palavra. E a palavra é a fonte de ensinamento do Espírito Santo de Deus. Então, ele já nos deixou muitas respostas no seu livro, mas tem o nosso dia a dia, tem situações nas nossas vidas que pontualmente não tem uma resposta na palavra do Senhor. Então, o que nós devemos fazer? Perguntar a quem sabe tudo, perguntar ao Espírito Santo de Deus. Ele vai nos dirigir, ele vai nos responder. Eu sou aqui. Eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo e estou aguardando a resposta dele. Não é assim que ele vai responder. Ele vai responder preferencialmente. Ele pode até falar ao seu ouvido, ele é soberano. Ele pode até falar ao seu coração. Mas a única maneira de que você vai ter que a informação vem do Espírito Santo e não de espíritos enganadores, porque espíritos enganadores também bombardeiam a mente. A única garantia que você tem é quando o Espírito Santo fala através da sua palavra, através da revelação da sua palavra. Então, pergunte ao Espírito Santo, pergunte a respeito da sua vida, dos propósitos que ele tem para você. Pergunte ao Espírito Santo para que está acontecendo algumas coisas na sua vida. Pergunte principalmente aquilo que é eficaz, aquilo que vai resolver, Pergunte o que eu devo fazer, Espírito Santo, para sair dessa situação. O que eu devo fazer, Espírito Santo, para agir de acordo com a sua vontade, porque o Senhor espera de mim algumas atitudes. O que eu devo fazer, Espírito Santo de Deus? Então, essa pergunta deve ser lançada ao Espírito Santo. Porque tem pessoas que consultam algumas pessoas aí que não sabem de nada. Nem sabe o que vai acontecer amanhã, não sabe o que está acontecendo a 1 quilômetro de distância. O Espírito Santo sabe de todas as coisas. Então, a fonte segura de ensinamento é o Espírito. Pergunte, mas pergunte certo e com um propósito certo. Pergunte com o propósito de adquirir conhecimento para você crescer em sabedoria, para você servir melhor ao Senhor, para você agir e conquistar a sua bênção, para você agir e transformar uma situação adversa, uma situação de sofrimento, numa situação de alegria. Pergunte ao Espírito Santo. Uma das maiores estratégias do Senhor Jesus era perguntar. Nós já falamos disso. O Senhor Jesus, com todo o respeito, meu Senhor, ele era um perguntador.
O Senhor Jesus, ele não perdia a oportunidade de perguntar. Ele perguntava o espiritual ao Espírito Santo. E ele perguntava aquilo que era natural a pessoas, a especialistas. Irmãos, aquilo que é natural, você tem que perguntar às pessoas que são especialistas. Você quer saber alguma coisa sobre medicina? Pergunte a algum médico conceituado, de bom nome, com conhecimento, com experiência. Você quer saber alguma coisa sobre leis? Pergunte a um bom advogado. Então nós temos que perguntar aos especialistas aquilo que é natural, mas aquilo que é espiritual, só o Espírito Santo de Deus. Aí é que está um problema, que eu me bato às vezes. Muitas vezes tem alguns profissionais de determinadas áreas que querem entrar na área espiritual. Estão entrando aonde não foram chamados, aonde não detêm conhecimento nenhum, né? Eu não vou dizer aqui que é psicologia, tá bom? Para ninguém tirar o sapato em mim. Mas às vezes, ao invés de ficar na ciência que ele estudou, começa a dar um pitaco naquilo que é espiritual, né? Essa semana tem um médico que eu já vou há algum tempo. Passei meia hora da consulta lá, discutindo sobre ele, com um monte de coisas a respeito de Deus, e não entende nada. Tá? Eu não vou discutir medicina com ele, porque eu não estudei medicina. Agora, que ele não venha discutir sobre Deus comigo, porque ele não estudou Deus, ele não conhece a Deus, ele não estudou a palavra de Deus. Então, nós devemos buscar a fonte certa da informação. Amém, povo de Deus? Mas nós devemos agir como o Senhor Jesus agia. Ele perguntava. Lucas, capítulo 2, versículo 46. Você quer ver, irmãos? E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, acharam o Senhor Jesus, menino, no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Né? Dá um pulo agora no versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e com os homens. Irmãos, o que o Senhor Jesus estava fazendo? Ele estava sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. O seu pai, em carne, em corpo, João e Maria, estavam procurando o Senhor Jesus. E ele estava lá no templo, interrogando os doutores. Então vocês vejam que o Senhor Jesus, ele crescia em sabedoria, com Deus e com os homens, porque usava a sua estratégia desde pequenininho. O que ele estava fazendo lá? Interrogando os doutores. Ele estava perguntando aos especialistas. Ele estava adquirindo conhecimento. É isso que o cristão tem que fazer, irmão. Pergunte, use a estratégia do Senhor para você crescer em sabedoria, crescer em entendimento. Pergunte aos especialistas e não pergunte a palpiteiros, aventureiros, paraquedistas, né? E pergunte aquilo que é espiritual ao Espírito Santo de Deus. Irmão, o que você perguntou para o Espírito Santo hoje? Alguém perguntou alguma coisa do Espírito Santo hoje? Perguntou alguma coisa do Espírito Santo hoje? Ele vai te responder durante a pregação em nome do Senhor Jesus. Mas quem não perguntou, perdeu uma oportunidade de crescer em conhecimento, de crescer em entendimento, de crescer em sabedoria. Quem perguntou alguma coisa a um especialista hoje, perdeu a oportunidade. Irmãos, sabedoria é aliada ao conhecimento. Você não vai ver um sábio desinformado. O sábio que é desinformado, ele se cala, ouve, aprende. O sábio sempre vai ouvir mais do que falar. Ou seja, ele sempre vai adquirir mais conhecimento, né? E transmitir um melhor conhecimento, um conhecimento mais apurado, mais aguçado, mais lapidado. É isso que nós temos que entender. Aquela pessoa que vive falando, ela está perdendo a oportunidade de ouvir e aprender. De aprender, às vezes, com um perito, né? Já viu, você está conversando com um especialista e não deixa ele terminar a frase e já interrompe. Além de ser falta de educação, é tolice. Porque você poderia estar aprendendo, adquirindo conhecimento, não está perdendo uma oportunidade. Né? E o Espírito Santo de Deus, ele está conosco a todo momento. Você não precisa marcar consulta com o Espírito Santo. Você pode falar com o Espírito Santo em qualquer lugar, porque ele está contigo. Fala lá no seu quarto, abre o seu coração
Espírito Santo de Deus, o que eu preciso fazer para mudar essa situação? Onde estou errando? O que conhecimento eu preciso adquirir? Clame ao Espírito Santo, pergunte ao Espírito Santo, como fazia o Senhor Jesus. Lucas 2,48 diz assim: e quando ouviram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizesse assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Olha a resposta do Senhor Jesus, para Maria, né? Curta e seca, né? Que tenho eu contigo? Isso lembra lá João 2, né? Que tenho eu contigo, mulher? Ele falou, né? Ele já estava prevendo algumas coisas aí, né? O Senhor é sábio, a palavra do Senhor é sábia, né? Nós devemos tratar as pessoas como pessoas, não como deuses. Amém, irmãos? E aqui o Senhor diz, a Maria fez uma pergunta e o Senhor lhe respondeu com o quê? Como é que o Senhor respondeu para Maria? Com duas perguntas. Por que que me procuráveis? Primeira pergunta. E não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Ponto de interrogação. Segunda pergunta. O Senhor Jesus era espetacular, maravilhoso, soberano, preciso, eficaz, né? O Senhor Jesus era bênção pura em corpo e é Deus em espírito. E ele aqui, ele responde uma pergunta com duas perguntas. Nós devemos aprender com o Senhor, irmãos, né? Sempre que possível, responda uma pergunta que às vezes é desprovida ali de humildade, às vezes desprovida, às vezes até uma pergunta com malícia. Você dá dízimo na igreja? Fala para a pessoa, por que você está me perguntando? Você também quer dar? Né? Você quer ser abençoado também? Tá? Então, vocês me procuram aflitos, diz o Senhor. Sabe por que eles estavam procurando o Senhor Jesus aflitos? Aonde está o menino? Onde está o menino? Sabe por quê? Porque não perguntaram antes. É isso, irmãos. Se eles perguntassem antes, eles saberiam que convinha ao Senhor, mesmo jovem, cuidar dos negócios do meu pai. Qual era o negócio do pai que o Senhor Jesus estava cuidando, pessoal? Ele estava interrogando os doutores. Ele estava aprendendo com os doutores. Ele estava crescendo em conhecimento e em sabedoria. Deus quer que nós cresçamos em conhecimento dEle, da palavra dEle, e conhecimento geral, para que nós cresçamos em sabedoria. Porque um dos maiores roubos de Satanás nas nossas vidas é a desinformação. As pessoas estão perecendo aí fora. As pessoas estão servindo a demônios aí fora. As pessoas estão servindo a ídolos aí fora. As pessoas estão caminhando para o inferno, porque falta informação. Porque a partir do momento que a pessoa tem a informação de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus, o caminho de Deus, o poder de Deus, ela opta por seguir o Senhor. Ela só não vai optar por seguir o Senhor se estiver sendo manipulada pelo inimigo. Então o Senhor diz, o negócio do meu pai é aprender com os doutores, você não sabe. Então, irmãos, pergunte antes de preferência. Não faça como José e Maria que não perguntaram antes para o Senhor. Pergunte antes. Mas pergunte, irmãos, pergunte, porque a pergunta é uma arma, a pergunta é uma bênção, ela traz sempre um conhecimento. Ah, mas eu perguntei e ele não respondeu nada. Respondeu sim, com o silêncio, você sabe como ele é, você aprendeu alguma coisa, né? Sempre vai haver um aprendizado. A informação certa é fundamental, irmão, para se ter sucesso, para se ter vitórias. A falta de informação traz preocupação, traz desespero, traz ansiedade. A falta de informação traz derrotas, perdas. A palavra do Senhor diz num versículo muito repetido, Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Principalmente o conhecimento de Deus é que destrói as pessoas, né? Marcos 9:28. Aqui
o caso dos discípulos que não conseguiram expulsar um demônio de um menino, que o pai estava clamando lá, o menino estava endemoniado, até espumando pela boca, né? Alguns confundiam com epilepsia, que não era demônio mesmo, e os discípulos foram chamados, mas não conseguiram expulsar o demônio, não conseguiram libertar o menino. E diz aqui, Marcos 9, 28, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não pudemos nós expulsar, Senhor? Né? E disse-lhes, essa casta não pode sair com coisa alguma, senão a ser com oração e jejum. Ou seja, os discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um rapaz, desistiram e foram chamados. Tem um texto que o Senhor os chama de geração incrédula e perversa. Até quando estarei contigo? Então levaram lá um puxão de orelhas do Senhor Jesus, porque eles não sabiam que certos tipos de demônio só se expulsa se a pessoa estiver em espírito. Jejum e oração. O jejum e oração para te deixar mais em espírito do que na carne. Quando a sua vontade estiver falando muito alto, faça um jejum e entre em oração. Porque jejum sem oração é regime. Tem que ter oração. Você tem que tirar o alimento do corpo, né, que é a comida, aquilo que você está acostumado a comer, e dar alimento para o espírito, que é a oração. Aí você fortalece o espírito e abate a carne. Se fica um pouco mais espiritual. E mais espiritual, você dá ordem. Demônio, sai, ele tem que sair. Se a pessoa tiver numa carne tremenda, carne danada, numa vontade tremenda, ela vai tentar expulsar alguns tipos, o Senhor Jesus está dizendo, e não vai conseguir, né? Então, eles não sabiam que certos tipos de demônios só se expulsa se estiver em espírito, jejum e oração. Então, o Senhor Jesus expulsou simplesmente porque o Senhor Jesus sempre andava em espírito. Mas os discípulos não andavam sempre em espírito. E eles não sabiam. Por que eles não sabiam que certas castas de demônio só saem se você estiver em espírito expulsando? Por que eles não sabiam? Porque não perguntaram antes. Se tivessem perguntado, Senhor, como é que se expulsa demônio? Tem alguns tipos de demônio, como é que faz? Se perguntassem antes, não passariam vergonha. Não seguiram o exemplo do Senhor, porque o Senhor vivia perguntando, né? Mas eles tiveram um mérito. Qual foi o mérito? Eles perguntaram depois. Ou seja, na próxima vez, o demônio ia sair, porque eles estariam em espírito. Entendam? Não perguntaram antes, passaram vergonha. Mas olha, irmão, pergunte antes, pergunte no meio, ou pergunte depois, mas pergunte. É a direção de Deus para as nossas vidas. Essa é uma mensagem diferente, mas era uma estratégia que o Senhor Jesus tanto usava, que não pode passar desapercebida aos nossos olhos, porque nós somos imitadores de Cristo, não é verdade? Eles não sabiam porque não perguntaram antes. Se não perguntar antes, você pode fracassar, você pode perder, irmão. Mas se perguntar depois, você não vai repetir o erro, você não vai repetir o prejuízo. Marcos 9, 21. No mesmo caso, o Senhor Jesus pergunta para o pai do menino. E perguntou ao pai dele. O que o Senhor Jesus fez? Perguntou. Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde da infância. Irmãos, o Senhor sabia perguntar para alcançar os seus propósitos e para nos ensinar. O Senhor perguntava também com um propósito distante, que 2000 anos depois, 2014 anos depois, nós estaríamos aprendendo com as perguntas que ele fazia e com as respostas que ele obtinha. Então o Senhor sabia perguntar para alcançar os seus propósitos. E o Senhor perguntou quanto tempo isso ocorre. Era problema de infância, irmão. Era um problema de infância sobre aquele rapaz. Porque o pai respondeu desde a infância. Ou seja, e como criança não peca, alguém lançou uma sentença
de maldição sobre aquela criança. Alguém amaldiçoou, alguém habilitou o demônio na vida daquela criança. Toma cuidado com as suas palavras, viu, irmão. Vamos sair um pouquinho à parte aí. Quando você fala, esse menino não serve para nada. Esse menino não tem jeito. Irmão, você está profetizando desgraça, irmão. Para com isso. Repita, meu filho é uma bênção. Meu filho é a herança do Senhor. Né? Não, esse menino não dá para nada, esse menino não tem jeito, esse menino é pura perturbação. Não sei aonde que eu estava. Para com isso, irmão. Tira essas sentenças de morte da sua boca. Nós estamos num jejum, sem murmuração, sem reclamação. Agradeça a Deus por tudo, inclusive pelos filhos ou pelas pessoas que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. Né? Agora, pergunte o certo, a fonte certa. E pesquise as respostas também. Muitas vezes você vai perguntar para algo que não tem boca, né? Você vai... hoje tem uma facilidade enorme, irmão. Hoje você pode estar perguntando na web, né? Está perguntando via internet, você vai aprender, você vai ter especialistas. É uma fonte é uma fonte que pode contaminar, mas é uma fonte de informação, irmão. Você quer saber de alguma coisa? Pergunte ou obtenha as respostas via internet. O senhor perguntou, você lembra do caso do adultério, irmãos? Que uma mulher foi pega em pleno adultério e levaram essa mulher até o Senhor, e o Senhor falou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que o Senhor Jesus fez antes de dar resposta para eles, irmão? Ele escrevia, né? Ele escrevia com o dedo na terra. Mas ele estava escrevendo por quê, irmãos? Ele gostava de desenhar na terra? Não, irmãos, ele estava perguntando para o Espírito Santo. Espírito Santo, estou numa situação aqui. Se eu disser que tem que apedrejar, como diz a lei, vão dizer que eu não tenho compaixão e misericórdia. E se eu falar para perdoar a mulher, vão dizer que eu não estou cumprindo a lei. Né? Aí o Espírito Santo falou, todos são pecadores. Diga isso. E o Senhor falou, né? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Né? Então, ninguém atirou pedra. Ou seja, o Senhor atingiu o seu propósito. O Senhor queria dar uma outra oportunidade para aquela mulher. E o Senhor falou, vai e não peques mais. Irmão, quando você errar, quando você pecar, quando você cair, levante. Provérbios diz que 7 vezes cairá o justo e 7 vezes Deus o levantará. Mas, irmão, não peque mais. Não brinca com Deus, não zombe de Deus. Deus já te livrou 1, 2, mas Deus também dá um basta, irmão. Deus deu um basta para Sodoma e Gomorra. Deus deu um basta para Saul. Deus deu um basta para Alexandre e Meneu. Então, não queira o basta do Senhor, irmão. Né? Então, se arrepende e não peque mais. Amém, irmãos? Né? Pergunte ao Senhor, ao Espírito Santo, ao homem de Deus. Pergunte às pessoas que sofrem. Irmão, você passou por essa situação e me diz aí como é que você conseguiu sair dela. Pergunta, irmão. Foi com oração, foi com isso, aquilo. Né? Pergunte. E muitas vezes você tem que perguntar para uma pessoa que está sofrendo, para que ela te dê informação, para que você possa ajudá-la. Você entendeu? Qual a primeira coisa que o médico faz quando você entra num consultório? É te perguntar, irmão. Não é isso? Ou ele já vai receitando e pergunta depois? Né? Ele pergunta, né? Para poder ajudar melhor você. Assim tem que ser com... Você está vendo a pessoa numa aflição, num sofrimento? Pergunta, irmão. O que está acontecendo? Como ocorreu isso? O que eu posso te ajudar? Né? E outra coisa, irmão, tem que perguntar. O Senhor Jesus perguntava até para o inimigo, irmão. Pastor, mas o inimigo é mentiroso, é o pai da mentira. Em Marcos capítulo 5, versículo 9, o Senhor perguntou a demônios mentirosos, qual é o seu nome? Perguntou, não perguntou? Quando perguntar a alguém que é mentiroso, alguém que conta lorota aí, saiba descartar algumas informações e saiba reter algumas outras. Né? Você não vai atentar para a resposta, muitas vezes você vai atentar para o comportamento, porque você sabe que a resposta é uma resposta mentirosa, né? E você não pode fazer uma analogia se é mentira ou o oposto é verdade. Não, isso não existe. Verdade é a palavra do Senhor. Né? Então o Senhor nos ensinou, nós pregamos recentemente, a observar. O cristão tem que observar tudo.
Um olho no peixe, um olho no gato. Né? Ser prudente como a serpente, como diz a palavra em Mateus capítulo 10. A serpente está sempre alerta, está sempre atenta, está sempre preparada para dar o bote. O cristão tem que ser assim. O cristão não pode ser bobo. Esse negócio que crente é bobo, irmãos, para com isso. O crente é justo, ele está sempre ligado, atento a tudo, para não ser surpreendido, porque ele sabe que em derredor, quem que está lá bramando como leão? O inimigo. Então esteja atente a tudo. Né? E teve uma vez só que o Senhor Jesus não observou tudo, porque ele observava tudo. Ele estava pregando, ele estava vendo o pessoal lavando rede. Ele estava fazendo algo, estava vendo o outro fazendo outra coisa. Ele observava tudo, mas teve uma vez que ele não observou. O que ele fez, irmão? Perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? Perguntou. O Senhor Jesus não perdia a oportunidade de perguntar, irmãos. João 6:5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? A pergunta de novo do Senhor. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Muitas vezes o Senhor perguntava sabendo a resposta. Mas por que ele perguntava então, pastor? Ele perguntava para ver a reação das pessoas. Ele perguntava para ver o nível de entendimento das pessoas. Há estratégias nas perguntas, né? O Senhor usava o poder das perguntas com frequência. Com frequência ele respondia perguntas com outras perguntas. Né? Perguntas direcionadas são instrumentos para identificar causas e males. Você vai perguntando até porque a maldição sem causa não se cumpre, diz Provérbios 26:2. Se tem um mal, tem uma causa. E você vai chegar na causa muitas vezes perguntando. Né? Então, pergunta identificam falhas, erros, e também te trazem sucesso e prosperidade, porque você adquire conhecimento e adquire sabedoria. Então seja sábio. O sábio vive aprendendo. Uma característica do sábio é que ele vive aprendendo, adquirindo conhecimento. Ele fala pouco, ouve muito e adquire conhecimento. E quando ele fala, não é que ele vai falar menos que os demais, mas ele vai falar com mais eficácia. Ele vai falar dando uma direção que traz resultado. Porque tem muita gente que fala muito e não diz absolutamente nada. O sábio fala pouco e diz tudo. Então, fale pouco, ouça mais, adquira mais conhecimento. Quando falar, fale de acordo com a palavra. Quando falar, pergunte para aprender. Amém? É a direção de Deus. Mateus 21:23. E chegando ao templo, acercando-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei, porque minha especialidade é perguntar também. Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me a disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá então, por que não o cresces? Se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Veja, irmãos, o Senhor Jesus não respondeu a pergunta deles. O Senhor de novo respondeu uma pergunta com pergunta. Eu vou perguntar uma coisa para você. O batismo de João. E eles não responderam. Eles se esquivaram da resposta. O Senhor falou: vocês não me respondem, eu também não respondo. Né? O Senhor Jesus disse: eu não sei com que autoridade, ou quem me deu autoridade. Ele não disse, ele disse: eu não vos digo. Ele sabia, sabe todas as coisas, mas nem eu vos digo. Irmãos, aprenda uma coisa, não é necessário você responder tudo, irmão. Não é preciso você responder tudo.
Vocês lembram do caso do Samuel? Deus mandou Samuel ungir a Davi o novo rei. E aí o Samuel falou: Senhor, o Saul, quando souber que eu estou ungindo o novo rei, vai me cortar a cabeça. O que o Senhor falou? Você não precisa dizer que você vai ungir o novo rei. Fala que você vai sacrificar. Leva o cordeiro, sacrifica, para não ser mentiroso. Fala que você veio sacrificar. Muitas vezes, irmão, você não precisa falar tudo, né? Fala aquilo que agrega. Fala aquilo que vai ajudar. Muitas vezes a pessoa está numa luta tremenda. Você tem que esperar o melhor momento para falar algumas coisas para a pessoa. Não é falando: comigo é assim, eu falo a verdade e dou a quem doer, irmão. E a pessoa não está preparada, ela está fragilizada, irmão. Ela leva um baque maior, né? Ela não tem entendimento, ela está fraca na fé, está debilitada. Então você tem que procurar o momento certo, a entonação certa, as palavras corretas, para edificar, para abençoar, e não para ferir, irmão, né? É essa a direção que Deus nos dá. Então não é preciso responder tudo. Não se precipite em responder, né? Não, eu sou comigo assim, perguntou, eu respondo, né? Para com isso. Muitas vezes você vai ter que responder com outra pergunta. Muitas vezes você vai ter que não responder, como se fez o Senhor aqui. Então não se comprometa. Muitas vezes quando você responde alguma pergunta, você está dando munição para o inimigo. Para com isso. Está dando corda para se... Como é que a pessoa dá corda para se invocar? Como dizia minha avó. Quando ela fala demais, irmão, fala aquilo que não deve, né? Acaba se comprometendo, né? O melhor é perguntar e o melhor é se calar em determinados momentos. Não é verdade? Perguntas e respostas também podem comprometer, irmãos. Então, cuidado. Perguntas são uma arma e respostas são bênçãos, mas perguntas e respostas podem comprometer. Cuidado. Ouça, pense bem antes de responder. Responda perguntando como o Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus, uma vez, ele teve que pagar um imposto indevido. Sabe por quê? Porque o Pedro foi precipitado em dar uma resposta a uma pergunta com malícia, uma pergunta astuta. Vocês não pagam imposto? Vocês, seu mestre, estão sonegando imposto, não pagam imposto? E era um imposto de estrangeiro, eles não eram estrangeiros. O Pedro se precipitou: não, nós pagamos. Aí depois o Senhor teve que mandar ele pescar um peixe, coisa que ele sabia fazer bem, pescar, né? E pescou lá uma moeda e pagou a dívida. Então, o Senhor teve que pagar um imposto indevido porque o Pedro foi precipitado na resposta. Às vezes você é precipitado na resposta, irmão, você se compromete. E depois, para não ficar com fama de quem promete e não cumpre, você acaba cumprindo algo que vai trazer perda e prejuízo. O melhor é responder com a palavra de Deus. Sabe o que é o melhor, irmão? É responder evangelizando. É responder levando a palavra do Senhor. Perguntas e respostas também revelam malícia, astúcia das pessoas que estão perguntando. Muitas vezes a pessoa maliciosamente vai trazer uma pergunta. Quando você responde com outra pergunta, você quebra a malícia. Perguntas são armas, têm poder para melhorar a sua vida, né? Pergunte a respeito de Deus, pergunte ao Espírito Santo de Deus, você vai crescer, irmãos. Só não pergunte sobre o futuro. Porque aquele que vive perguntando sobre o futuro, ele não crê nas promessas de Deus. O nosso futuro são as promessas de Deus. São o cumprimento das promessas de Deus. Estude todas as perguntas do Senhor Jesus, se for possível, né? E pergunte com sabedoria. Irmãos, eu fiz um levantamento só no Evangelho de Marcos. Só no Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais curto. O Senhor Jesus fez 46 perguntas. Né? Era ou não era uma arma habitual e preciosa dele? No Evangelho de Marcos, que é mais curto, 46 perguntas ele fez. Sejamos imitadores de Cristo, usemos o poder das perguntas. Né? Você pode me perguntar, essa palavra é diferente, mas por que você está perguntando que é diferente? Você não sabe que é o Espírito Santo de Deus quem dirige? Né? É uma palavra diferente, mas para abençoar as nossas vidas. Amém? Eu sei que a expectativa de muitos era uma, mas o recado de Deus para você é isso. Você tem uma fonte para você alcançar a sua bênção. Uma arma que você não está utilizando, as perguntas. Pergunte ao Espírito Santo
Para que disso? O que eu devo fazer? Qual a minha atitude? Qual a minha ação para sair dessa situação? Pergunte às pessoas para aprender, para crescer em conhecimento. Cresça em conhecimento e em sabedoria como o Senhor, porque a sabedoria vai te trazer uma melhoria na sua vida. O sábio vive melhor, né? Amém, povo de Deus? Vamos.